boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. No vídeo de hoje nós vamos reagir ao comentário do Fabiano Baldasso, Bragantino 1, Inter 3, com um show de Ricardo Matias, atacante de 19 anos. Ao longo do vídeo eu comento mais porque é um caso à parte. E sem enrolações sim, bora lá assistir o comentário do Baldasso, que pra mim é o maior conhecedor que tem de Inter, e ao longo do vídeo eu vou comentando junto. Acabou a discussão, temos centroavante. Comentário de Fabiano Baldasso, Bragantino 1, Inter 3. Vou deixar o link do vídeo original fixado aqui na descrição. Vamos dar uma moral pro Baldasso, se inscreve, deixa o like e comenta. Eu vim pelo cortes do Johnny. Ontem eu tive que sair, não consegui assistir o jogo, nem gravar para vocês. Depois eu tive que rever o jogo. E agora vamos ver o comentário do Fabiano Baldasso. Eu sempre vejo, todo jogo. Quase todo dia eu assisto o Baldasso, já faz uns 10 anos. Só que eu não assisti porque eu deixei pra assistir com vocês. Embora lá. Uma entidade divina vindo dos céus, com um brilho infinito, se apresentou na frente do Roger, estendeu uma bandeja e disse o seguinte: está aqui, Roger, o que tu tens que fazer. Era óbvio. O jogo de hoje apresentou ao Roger o que ele tem e precisa fazer para o confronto contra o Flamengo. O Inter tem dois centroavantes, que é o Ener Valencia e o Borré. Claro, foram grandes contratações, a gente não sabia que não ia dar certo. Ainda pode dar certo, principalmente o Borré, que são 5 anos de contrato. Mas tem o centroavante de 19 anos, 1,96m, 1,94m e fazedor de gols. Já tem times da Europa de olho nele, tem que botar a jogar. Ele entra e faz gol. O cara é diferenciado, fazedor de gol nato, centroavante nato. O Borré e o Valência não são centroavante de ofício. Borré é um segundo atacante, pode jogar pelos lados, até atrás do centroavante, né? E o Valência sempre foi ponta. Depois que ele foi envelhecendo, ele foi se tornando centroavante. Mas não é um centroavante de origem. Mastigadinho. Mastigadinho. O Roger não precisa nem pensar. O Roger é um pensador, ele é um estudioso, mas ele não precisa fazer nada. Ele só precisa obedecer o que os deuses do futebol estão lhe apresentando. Tá caindo de maduro, cara. Isso daí, quando acontece, tem que só botar, jogar e deixar acontecer. Se o Roger não inventasse moda, o time estava escalado para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo. E modificaria bastante em relação ao time do confronto contra o Fluminense. Pois bem, o Internacional fez uma grande partida contra o Bragantino. O Inter foi dono do jogo do começo ao fim. O Bragantino levou os seus perigos, até fez o seu gol, mas o Internacional dominou muito bem o jogo e com maestria venceu. Venceu porque quem tinha que fazer o que tinha que fazer, fez o que tinha que fazer. Especialmente alguém que está na área para fazer a coisa mais importante que existe no futebol, que é botar Gol. a bola para dentro. Porra! Pelo amor de Deus. Eu tenho dois centroavantes que juntos ganham 3,5 milhões de reais por mês e não conseguem fazer o que um centroavante tem que fazer. O menino, o Ricardo Matias, entre os vai e vens da vida, em que ele apareceu, desapareceu, e daqui a pouco tinha problema extracampo e não sei o quê, e não tá pronto, e papapá, e pipipi, e popopó. O fato é que este menino, sempre que apareceu, ele mostrou mais resultado, mais qualidade, mais efetividade do que os medalhões que ganham milhões. Essa é a verdade. O Ricardo Matias, no jogo de hoje, primeiro, decidiu o jogo. Como tem que decidir o jogo? Quem tem que decidir? Vamos combinar uma coisa? O futebol mudou muito através da história. Mas algumas coisas, elas continuam valendo. O que mais importante no futebol é o gol, né? Tu fazer o gol pra ganhar o jogo. Claro, o Valência e o Borré, eles fazem gol, mas fazem um gol a cada 3, 4 jogos. E o centroavante a gente quer, pelo menos, que esteja todo o jogo finalizando, fazendo gol. Tem que ser diferenciado aquele matador. Se tu for ver, time que são campeões, eles têm um centroavante muito bom. Faz muito gol. É difícil um time ser campeão sem ter um centroavante muito bom. Desde que o futebol é futebol. E a primeira delas é a seguinte: quem decide o jogo é o centroavante. Quem decide? O jogador mais importante do time tem que ser o centroavante. Nem todos os jogos, mas a maioria, boa parte dos jogos tem que ser o centroavante decidindo. De vez em quando ir lá um Alan Patrick decidir, Wesley, Carboneiro, mas não sempre ser esses, o centroavante nunca fazer gol. Aí é complicado. Porque senão a gente começa. Eu sou culpado disso também.
Eu sou culpado disso também. Senão a gente começa, ele não fez o gol, mas ele participa do processo, ele é envolvido, ele ajuda no processo de construção. Tá. Mas o centroavante tem que botar a bola para dentro. O primeiro gol do Ricardo Matias hoje é o gol do Romário contra a Holanda na Copa de 74. Exagerado, Sabe? Se tu não Baldasso. viu o gol ainda, é um Mas cruzamento do Wesley. ele é exagerado, mas eu entendi o que ele quis falar de característica do gol, né? O posicionamento do centroavante, a forma que bateu na bola. Ele se adiantou e fez. Já pulou chutando. Pelo lado esquerdo, como foi um cruzamento do Bebeto pelo lado esquerdo na Copa de 94, em que o centroavante está dando a passada. O centroavante está dando a passada. E a perna direita na frente que vai completar a passada, ela completa a passada chutando a gol. Muito difícil fazer esse gol. Isso é para quem sabe. Porra, eu citei o Romário. Isso é gol de centroavante, velho. Gol de centroavante. O segundo gol também, ele levanta a cabeça. Centroavante que levanta a cabeça. No final do jogo agora, porra, olha, ô Roger. Tá tudo se apresentando pra ti, Roger. Tu colocou o Borré em campo. Cruzaram uma bola na cabeça do Borré, na entrada da pequena área. O Borré de olho fechado, cabeceou pra cima, pra fora. Era só fazer aqui, ó. Tuc, no chão e era gol. Acabou a discussão, né, Roger? Roger, Aquele gol o Ricardo Matias não tinha perdido. A altura que ele tem, tu só encaixava pra baixo, já era. não, né? Não inventa. Pelo amor de Deus. Existem situações no futebol, na maioria delas, que o treinador escolhe e escala quem vai jogar. Neste caso, o Ricardo Matias se escalou. Tu não tem nada para fazer. É só obedecer o que ele disse em campo. E tinha que tirar o Thiago Maia também, botar o guri, um volantão. Categoria de base. O Thiago Maia já sei no que vai dar, um jogador burocrático. Faz sempre a mesma coisa, toca pro lado, pra trás. E tem um guri, o Zé Ivaldo, voando e o Roger não bota ele, quer botar os medalhões. Isso que me dá uma raiva dos treinadores brasileiros. Normalmente, treinador brasileiro é assim. Eles se apegam nos medalhões. Dá a camisa para ele e ele começa o jogo na quarta-feira. Mas mais coisas aconteceram na partida de hoje. Eu tive o Wesley de volta. Isso era muito importante. Eu tive o Wesley de volta. Primeiro, de volta ao lado esquerdo, que é o dele, né? E segundo, de volta ao grande futebol. O Wesley é aquele que chega na linha de fundo e cruza. Foi assim o gol. O primeiro gol do Ricardo Matias. O Wesley que corta para o meio e chuta. O Wesley que, acima de tudo, dribla. Dribla. O meu quebrador de linhas. O meu vitória pessoal. O meu 1 contra 1. Wesley está de volta. Que Deus permita que este Wesley nunca mais saia da nossa visão e que esteja em campo nestes confrontos contra o Flamengo. Então, Roger, este é o segundo ponto que os deuses do futebol lhe apresentaram hoje como definitivo para o jogo de quarta-feira. Wesley pela esquerda. Acabou. Acabou. Bom. Ei, presta atenção no Baldasso, tu tá vendo o comentário aí, mas deixa eu te perguntar o seguinte. Tu tá precisando pagar um boleto agora, fazer um Pix importante e tu não tem dinheiro Vou deixar em respeito ao criador de conteúdo, né? Pular as propagandas deles é complicado. na conta. Que tal se eu te disser que tu pode parcelar o teu boleto que tu precisa pagar, o Pix que tu precisa fazer em até 12 vezes no cartão de crédito? Eu tô falando de Quita Boletos. Vamos virar esse jogo, gurizada. Agora, sem burocracia, 100% online, para tu fazer acontecer e resolver o teu problema. Então faz o seguinte, o link tá aqui na descrição para tu ir em Quita Boletos, tá bom? E lá, coloca o código BALDAÇO10 que tu vai ter 10% de desconto nas taxas de parcelamento. Tá feito? Resolve agora. Tem uma outra situação que me dá um pouquinho de raiva, né? Pela morosidade, pela vagareza e pela letargia desta direção na contratação de um camisa 8 de qualidade. Demorou demais, caímos na Copa do Brasil. O Alain Benítez, o Inter precisava de um camisa 8, pelo amor de Deus. Bruno Henrique, pelo amor de Deus, o cara é burocrático. Esse sim, só toca pro lado e pra trás. E dá um chute de peidinho de véia. Tá maluco, nunca acerta o gol. Brasil sentindo muita falta, como estamos sentindo há muito tempo, de um camisa 8. O nome dele é Alan Rodrigues. Ele chegou, não pôde jogar, ele esteve em campo hoje e ele é muito bom jogador.
Que saudade de um camisa 8. Gente, um homem que simplesmente completa o setor, se movimenta por tudo. Ele ajuda na marcação, ele é parceiro do meia para combinação, para chamar um pouco da marcação, e ele chega na frente como elemento surpresa. Temos o camisa 8, senhoras e senhores. Temos o camisa 8, senhoras e senhores. Esta é a outra grande notícia da noite. Grande notícia da noite. Bom, mas tem algumas coisas também que se apresentaram para o Roger, mas essa que eu vou citar aqui, eu até acho que ele não vai fazer. Deveria fazer. Porque essa não se apresentou hoje. Essa se apresentou faz mais de mês. E o Roger não toma a iniciativa. O Roger adora o Thiago Maia abrindo o meio-campo. O Thiago Maia, hoje, mesmo com o Inter fazendo uma grande partida, ele fez o mesmo que ele sempre faz. O Thiago Maia é uma âncora. É uma âncora. O Thiago Maia, ele não é audaz em concatenar com o sistema defensivo e muito menos em fazer uma transição de qualidade. Hoje, no primeiro tempo, em uns momentos lá que nós tivemos algumas dificuldades, o Thiago Maia tinha um distanciamento gigante do sistema defensivo, deixava um buraco para o Bragantino jogar. O Luiz Otávio já era para ser titular Luiz há Otávio, não o Zé muito Ivaldo. tempo. Há muito tempo que o Luiz Otávio era para ser titular do Internacional. É o melhor que a gente tem, é o melhor que tem que jogar, não interessa se é guri ou não. Não interessa se vai se queimar ou não. Se é bom de bola, bota jogar que ele vai bem. O melhor é o Fernando, né? Mas tá machucado. O Fernando é extra classe. Aqui é nível Brasil. O mais esteja velhinho ainda joga muita bola. Ele, quando tava jogando no Inter, era o dono do meio-campo. Acho que ele é o principal jogador do Inter. Ele era mais principal pro sistema do Inter do que o Alan Patrick. Esse eu acho que não vai ser. O Roger vai continuar não tendo coragem de fazer. Mas de qualquer maneira, gente, nós nos encaminhamos para o confronto contra o Flamengo. Eu citei aqui questões táticas, né? Citei questões técnicas e eu também quero citar aqui uma outra coisa que é importante. O Internacional mostrou reação. Mostrou reação. O Inter envolvido, um Inter que soube construir a vitória, que soube administrar a vitória, que soube continuar atacando para matar o jogo de vez depois de ter uma vitória praticamente garantida. É isso aí. Por que só agora? Por que hoje o Inter não foi um time morno como vinha sendo? Foi pelos protestos? Será que. Olha, pode ser, tá? Pode ser pelos protestos da torcida. Protestos funcionam. Primeira vez que a torcida vai protestar desde que essa gestão entrou no poder. Porque essa gestão só continuou, não ganhou nada, só fez fiasqueira e ainda continuou reeleger o presidente, graças à Guarda Popular do Inter, que é a torcida organizada que apoia presidente fracassado. Aí agora foram fazer protesto, nem sei se foi a popular ou foi torcedores. Mas é ridículo o que acontece no Inter. Eu já digo. Eu sempre digo, o Inter tem que virar SAF, cara, que o Inter tá uma bagunça, uma bagunça. Só amador, incompetente. E se continuar assim, o Inter vai se encaminha para virar um clube médio. Não um médio em questões de títulos, porque o Inter sempre vai ser gigante. Eu fui campeão do mundo em cima do Barcelona. Mas médio em questões de disputar título todo ano, sabe? Vai disputar um título lá de vez em quando. Pra mim, o Inter tem que virar SAF e aproveitar enquanto não tá tão mal assim. Depois que tiver afundado em dívidas, tipo um Corinthians da vida, aí é complicado. Ou não, pode ser, não sei. O fato é que hoje apresentou reação. Eu também quero esse espírito no jogo de quarta-feira contra o Flamengo. Nós estamos diante, senhoras e senhores, dos confrontos mais importantes do ano que podem mudar um destino que parecia a todos nós já estar traçado para o 2025. Um destino de. Se o Inter ser eliminado da Libertadores pelo Flamengo, que é a grande tendência, eu torcer por o Inter, acredito que o Inter possa classificar, apesar de eu achar a chance bem pequena disso acontecer. Mas se perder pro Flamengo e for eliminado, acabou o ano, não tem mais o que fazer, já pensa no ano que vem, luta ali pra não cair, tentar a vaga na Libertadores e já era, mesma coisa todo ano. Sucesso, como foi dos últimos anos. Mas talvez não seja. É, Talvez nós tenhamos. se ganhar do Flamengo, eliminar o Flamengo, a perspectiva já é outra pro ano, já tá nas quartas da Libertadores, aí é 2, 4, 5 jogos pra ser campeão, mas claro, é muito difícil, né? Visto hoje um embrião
de uma nova situação, de um novo momento, de uma nova realidade do Inter na temporada. O Flamengo não está arrebentando com tudo, o Flamengo não está passando por cima de todo mundo, ao contrário, o Flamengo tem encontrado dificuldades, caiu na Copa do Brasil, como nós, no meio da semana. Quem sabe? Quem sabe com a estratégia perfeita, com as escolhas corretas, com uma postura agressiva. O Inter nos iludiu novamente. Iludidos novamente. E de envolvimento, o Internacional não possa surpreender. Está desenhado para todo mundo que o Inter vai cair fora da Libertadores. Infelizmente. Quem sabe o Inter não inverta isso? O Inter tem condições de fazer isso. O Inter apresentou hoje uma ideia que fez com que um suspiro de esperança voltasse a acometer todos os colorados. Eu abri a jornada de hoje desanimado. Fiz um discurso de abertura aqui pessimista até. Olha que eu não sou assim. Mas eu já estou me animando de novo. E eu vou estar bem louco na quarta-feira, porque eu acho que o Internacional tem condições de fazer alguma coisa diferente do que estava programado. Estava programado o Inter acabar o seu ano no dia 20 de agosto. Quem sabe não? Hein? Alan Rodrigues, Wesley de volta, Ricardo Matias. Quem sabe não? Senhoras e senhores, aqui estamos nós com a Super Jornada Colorada seguindo. Temos o Brabo. trabalho de O vestir. Baldassi é brabo, ele sabe muito de Inter, né? Também, ele vive de Inter. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!